Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Como Criar. Eu me chamo Luan e hoje vamos aprender a fazer uma validação em um formulário de login ou formulário de cadastro. Anyway, o que você queira fazer uma validação, tá? Que tenha inputs, que você precise validar o que é que o usuário está digitando. Num vídeo passado aqui do canal eu criei esse formulário aqui de login, bem parecido com o formulário do Discord, ele ficou muito bonito. Tá? E eu quero utilizar este projeto aqui para a gente fazer uma validação nele, como se a gente estivesse verificando aqui o e-mail ou o número de telefone da pessoa, validando para saber se esses dados eles são reais, são e-mail mesmo ou número de telefone, antes da gente mandar esses valores para o back-end. Não adianta a gente fazer uma request lá no back-end se esses valores aqui não são reais. Então a gente consegue fazer uma validação no front-end antes de mandar para o back-end, assim facilita a vida lá de quem está trabalhando no back-end, tá? Por mais que lá também vá ter validações, é muito interessante que a gente tenha já uma validação aqui real-time no front-end. Eu vou ensinar vocês a fazer isso, então eu vou começar criando uma pasta aqui para o nosso projeto. Eu vou acessar aqui uma pasta chamada JS e aí eu vou criar um diretório chamado YouTube Auth, tá? Deixa eu ver se eu consigo acessar assim também. Eu acho que vai dar erro ou será que vai dar certo? Deu certo. Então aqui eu criei, ó, eu entrei na minha pasta JS, eu coloquei uma nova linha de código aqui basicamente, criei uma pasta chamada YouTube Auth e aí acessei essa minha pasta. Então aqui dentro da minha pasta simplesmente eu vou dar um code ponto, tá? Para abrir o nosso Visual Studio Code com o nosso projeto e eu vou dar um clone nesse projeto aqui, galera. Então vou vir aqui, ó, no code, vou copiar esse HTTPS aqui, tá? Copiando esse HTTPS eu posso voltar aqui no Visual Studio Code, abrir no meu terminal, tá? E eu posso dar aqui um git clone e colar aquele URL lá que o Git vai fazer um clone pra gente aí, ó. Ele faz dentro dessa pasta. Eu quero abrir essa pasta aqui, na verdade, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dar um cd formulário login Discord. Aqui dentro da pasta eu vou dar um code ponto para ele abrir uma nova aba pra gente dentro dessa pasta aqui. Maravilha. Então, a gente já tem aqui o nosso index, né? Se eu abrir isso aqui com o live server, deixa eu abrir aqui, beleza, tá funcionando, tá bonitinho, tá? Agora eu quero fazer o que? Eu quero organizar a estrutura desse projeto aqui, as pastas, para ficar algo mais profissional, tá? Então eu vou começar criando uma pasta aqui no diretório raiz, chamada public. Aqui seria onde, num projeto em produção, seria mais ou menos onde estaria todos os arquivos de CSS, imagem, qualquer coisa que o público, o cliente final, ele pode enxergar. Isso aqui vai ficar literalmente público para qualquer pessoa que acessar o nosso site, tá? Então aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada CSS. Já vou trazer o meu style.css para aqui dentro, tá? Dentro da pública eu vou criar uma nova pasta chamada JS, que vai ser os nossos arquivos de JavaScript, tá? Vou trazer ela aqui para fora. Maravilha. E eu vou criar uma terceira pasta chamada image, tá? Que aí eu vou colocar meu background e vou colocar o meu QR Code aqui dentro, tá? Então dentro da public a gente vai ter todos os arquivos, aqui fora dela eu vou ter o meu index e o meu readme, tá? Que é o readme que eu fiz lá, enfim. Vamos começar aqui o nosso projetinho então. O que é que eu quero fazer? Alterar aqui o diretório aqui das referências, porque como eu alterei a pasta, se eu rodar isso aqui, se eu voltar que você vai ver que não está funcionando, ó. Então tem que alterar. Então o style.css ele está dentro de public, dentro de CSS e style.css. O QR Code ele está dentro da pasta imagens, então eu tenho que estar dentro de public, dentro de imagem e QR Code. E o background que está lá dentro do CSS, está aqui o background, eu preciso voltar uma pasta. Quando eu dou dois pontos aqui, ó, ele volta uma pasta, tá? Então eu quero entrar dentro da pasta imagem, dentro de, não, background na verdade que eu quero, bg.jpg. Salvando aqui e voltando no nosso arquivo, ele vai funcionar perfeitamente, tá?
Então agora a gente vai começar a fazer a autenticação desses formulários. Eu quero pegar aqui o nosso input de e-mail e o nosso input aqui de senha. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Aqui no index, eu tenho aqui então meu input de e-mail. Tá? Eu quero colocar um ID nele aqui. Eu vou capturar esse input pelo ID. Então vou dizer que eu tenho aqui o meu e-mail. E na senha eu vou colocar um ID também aqui. Tá? Password. Eu preciso capturar também o meu botão. Então eu vou colocar um ID nesse botão também chamado button. Tá? Como eu tenho só um botão, vou deixar assim normal, para efeitos didáticos, tá, galera? E aí a gente já tem configurado praticamente o nosso index aqui, então com isso a gente já consegue capturar todos esses eventos e valores aqui. Agora a única coisa que eu preciso fazer é aqui, ó, acima do fechamento da tag body, eu tenho que referenciar o nosso arquivo JS, o nosso arquivo JavaScript. Eu ainda não criei esse arquivo, mas eu normalmente utilizo essa técnica aqui. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar um script aqui, linkar um arquivo que não existe ainda. Qual é o local que ele está? Então eu vou dizer que ele está dentro da pasta public, dentro da pasta JS. A gente não tem nenhum arquivo aqui dentro da pasta JS. Então eu vou criar. Então eu vou dizer que o meu arquivo JS, JavaScript, ele vai ter o nome scripts.js. Linkei. Tá, mas eu não tenho esse arquivo. Então se eu der um Ctrl clique aqui, tá? Ele vai acessar esse cara. Como ele não vai identificar um arquivo scripts.js, ele vai perguntar aqui então se eu quero criar esse arquivo. Criando, ele já traz aqui para mim o arquivo dentro da pasta lá, ó, JS. Então já está linkado e referenciado. Agora eu vou começar a capturar esses valores aqui. Primeiro eu quero trazer o meu input, os valores dos meus inputs e o meu botão aqui dentro do arquivo JS para a gente manipular esses caras. Então vou começar criando aqui uma variável, tá? Uma constante que vai trazer esses valores para a gente. Tá? Então o que é que eu quero? Eu quero primeiro criar uma constante aqui chamada button, beleza? E aí esse button eu vou pegar aqui ele document.getElementById. Então eu vou capturar o cara que tem um ID button, que é o nosso botão, tá? Agora eu vou pegar o evento desse botão, eu vou utilizar aqui uma ferramenta do JavaScript, tá? Que é uma função aqui, na verdade não é uma função, quando eu acesso o botão, quando eu dou um ponto, eu tenho elementos dentro desse botão. E um desses elementos é esse cara aqui, ó, esse método, que é um addEventListener. Eu vou adicionar um evento que vai ficar ouvindo ações que vai acontecer com esse botão. Um desses eventos, por exemplo, é o clique. Então, sempre que esse botão for clicado, esse evento aqui, esse método, ele vai ficar ouvindo e aí eu vou poder fazer alguma coisa, tá? Então eu tenho um clique, eu vou dar uma vírgula e aqui seria o que a gente quer fazer, tá? Então sempre que acontecer o clique eu posso executar alguma ação aqui. Eu vou abrir uma função de flash aqui, uma arrow function, tá? E aí aqui dentro dessa arrow function posso colocar toda a lógica que eu quero utilizar aqui para fazer a validação dos dados. Essa arrow function, ela aceita um parâmetro aqui. E aí eu posso chamar esse parâmetro de event, por exemplo. E aí tem um método que eu posso utilizar aqui, que é pegando esse event e aí colocando um método chamado preventDefault. Aqui, ó, preventDefault. Quando eu utilizo esse método, tá? Ele não vai permitir que o botão faça o que ele tá ali para fazer. Por exemplo, se é um botão que vai dar um submit em um formulário, o preventDefault ele vai fazer com que o formulário não dê esse submit. Quem vai ter o controle total da situação agora é o nosso arquivo JavaScript. Então, por exemplo, ó, eu vou dar um eu vou comentar esse código aqui. Deixa eu voltar no meu arquivo. Ó, percebe que se eu clicar em entrar aqui, a nossa página ela dá reload aqui, ó. Percebe isso? Ó, aqui em cima, a nossa página está dando reload. Agora eu vou ativar esse preventDefault. Voltando no meu arquivo, quando eu clico agora, a nossa página não dá mais reload, tá? Porque o preventDefault impede que isso aconteça. Se eu colocar, por exemplo, um alerta aqui, ó, alert,
botão acionado, é isso que eu queria digitar. Então, se eu der um Enter aqui, a gente tem aqui o nosso botão já acionado e eu controlando ele através do JavaScript, tá bom? Então, aqui a gente consegue fazer, então, as nossas validações. Agora que o botão foi clicado, eu quero pegar os valores que está lá no input e eu quero pegar os valores que está ali nos meus dois inputs, na verdade. Então, eu vou criar duas constantes aqui. A primeira constante que eu vou criar vai ser o e-mail. E eu vou usar a mesma coisa que eu usei lá em cima, um document.getElementById. E aí eu vou chamar pelo e-mail. E aí eu vou copiar isso aqui para baixo. E aí buscar o meu password, tá? Password. Maravilha. Então a gente já tem esses dois valores aqui sendo apresentados para a gente. O que é que eu vou fazer então? Eu quero primeiro começar validando aqui se o usuário digitou qualquer coisa que seja aqui. Tá? Então, se ele deixar em branco, eu quero que isso seja um erro. Então, eu vou dizer aqui, ó, if, tá? O meu e-mail.value, tá? Então, quando eu pego esse cara aqui, através do getElementById, eu estou pegando todo elemento HTML. Vê só, eu vou colocar esse código aqui, ó, document.getElementById, eu vou adicionar ele a uma constante aqui, e-mail, tá? Ó, ele traz um undefined, mas se eu chamar o meu e-mail, ele vai selecionar todo o meu input aqui, ó. Ele vai trazer um input com a hashtag e-mail, tá? Então a gente tem todo o meu elemento input. Só que quando eu coloco o e-mail.value, assim a gente vai ter o valor que está escrito aqui dentro, tá? Então se eu colocar, por exemplo, aqui um valor, der um enter nisso, ele vai trazer esse valor que está escrito aqui dentro, tá? Então eu vou dizer aqui, ó, se o meu e-mail.value, tá? Ele for igual a vazio, então eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer um erro. Então primeiramente eu vou dar um alerta aqui de erro. O campo e-mail não pode estar vazio. Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa para o nosso password. Beleza? Então, se eu tiver o meu e-mail vazio, ele vai me dar um erro, ou o meu password vazio, ele vai me dar um erro também. Então vamos dar uma olhada aqui, vou dar um enter, ó, erro, o campo e-mail não pode estar vazio, ok, erro, o campo e-mail, eu não mudei aqui o campo password não pode estar vazio, tá atualizando aqui, ó, e-mail, e o password não pode estar vazio. Então ele já traz o meu erro para aqui, para a situação. Eu não quero deixar esse alerta do jeito que está aparecendo aqui na tela, eu quero de forma visual mostrar para o usuário que ele errou, que alguma coisa precisa ser mudada. Então eu vou criar aqui, ó, eu vou entrar aqui no meu CSS, beleza? E aí eu vou selecionar aqui, lá no final, eu vou criar uma classe chamada error input, tá? Essa classe error input eu vou modificar as bordas do meu input lá. Então eu vou dizer que eu quero uma borda, tá? Que tenha 2 pixels, ela seja solid e a cor dela eu vou colocar um red, mas eu quero um red mais aqui, ó, mais um rosadinho, mais suave, tá? E o que acontece? Eu quero que essa tag aqui ela seja do tipo important. Aqui no CSS, quando eu uso essa tag important, ela vai sobrescrever qualquer outra coisa que tenha, tá, sendo utilizada nesse input, tá, nesse border aqui, tá, no elemento que tiver com essa variável. Então ela vai mostrar que esse cara aqui é ele que tem que ser importante. Então se tiver algo dando conflito, o erro input vai sobrescrever o que está acontecendo ali na tela, tá? Só para mostrar isso para vocês, vamos atualizar aqui a nossa página. Deixa eu colocar aqui nos elementos, deixa eu selecionar aqui o meu input aqui, tá? Deixa eu tirar um pouco o zoom daqui, tá? Ó, então eu tenho o meu input aqui, eu vou pegar a classe dele e injetar aqui manualmente um error input, tá? Deu um enter, então o nosso campo ele já está aqui, ó, dessa forma, e é basicamente isso que eu quero. Ó, se eu tirar essa tag importante daqui e atualizar e tentar injetar, ó, o HTML está injetado aqui, ó. O nosso erro input está injetado aqui, mas você percebe que ele não está sendo aplicado porque tem alguma coisa com maior prioridade fazendo com que essa classe erro input não torne visível aqui,
Por isso que eu preciso colocar esse importante aqui, ó, para que dê tudo certo. Então, voltando, a validação acontece. Maravilha. Então, agora o que é que eu quero fazer? Eu vou atualizar a página aqui. Eu vou voltar no meu script e no lugar de apresentar um alerta aqui na tela, eu vou então pegar o meu input, que é o meu e-mail. Então, eu vou dizer e-mail. Eu quero acessar um método dele aqui, que é o class list. Na verdade, não é um método. Ele mostra aqui pra gente, é uma propriedade, ó. Tá? Então, a class list, eu consigo exatamente ver quais são as classes que estão dentro daquele meu input. Então, eu posso, né, além de visualizar essas classes, eu posso injetar uma classe ali. Então, eu vou pegar aqui o email.classlist, eu vou adicionar, tá? E aí, a classe que eu quero adicionar é justamente a error input que eu tenho lá. Então, eu vou copiar esse código, colocar aqui no nosso password também. Só que eu vou alterar aqui para password e salvar. Então, se eu voltar aqui, colocar um e-mail aqui e der um enter, você vai ver que nossa senha vai ficar vermelho, tá? Se eu colocar o meu e-mail vazio, o nosso e-mail também vai ficar, né, vermelho. Então, a nossa validação, basicamente, ela já está acontecendo. Agora, a gente só precisa injetar um pouco mais de lógica aqui nesses caras e saber também quando ele for válido, a gente remover essa classe aqui de erro para ficar tudo ok, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar aqui algumas validações, algumas lógicas, e aí eu volto para explicar a vocês quais foram essas lógicas que eu apliquei aqui, tá bom? Tá, então vamos lá. Eu criei aqui, ó, eu criei 3 verificações aqui. Primeiro, eu estou utilizando aqui esse método chamado indexOf, que ele consegue identificar dentro de uma string, tá, se existe algum caractere lá dentro. Então, estou dizendo aqui, ó, pegue o meu valor do e-mail, tá, e chama esse método aqui, essa função indexOf, para a gente identificar se lá dentro existe um arroba. Como é o e-mail, eu quero saber se lá dentro tem um arroba, beleza? Então, se ele tiver algum arroba, ele vai me retornar a posição que aquele arroba está. Então, se tiver na posição 10, ele vai dizer que o arroba está na posição 10. Então, a gente sabe que tem um arroba. Quando não existe nenhum caractere de arroba dentro do meu valor, ele me retorna -1. Então, eu estou dizendo, se não existir arroba, eu quero dar um erro. Ou, se não existir um ponto, eu também quero dar um erro, porque no e-mail sempre tem um ponto. Tá? O e-mail ele sempre tem o nome da pessoa, né, o nick da pessoa, arroba, domínio, ponto, alguma coisa. Então eu quero que tenha um ponto aqui. Ou então, eu vou envolver tudo isso aqui dentro de um parênteses para não dar conflito. Tá? Ou então, se o meu indexOf, tá? O meu ponto menos o meu arroba for igual a 1. Essa aqui eu vou explicar para vocês no detalhe. Vem comigo. Se eu colocar, por exemplo, asd, arroba, ponto. Então aqui eu tenho um conteúdo, eu tenho o arroba e eu tenho um ponto. Então isso aqui, ele vai passar nessa primeira validação e ele vai passar nessa segunda validação, tá? Mas olhando aqui visualmente, a gente sabe que isso não é o e-mail. E como essa variável da gente, ela retorna o valor onde, né, a localização daquele caractere na minha string, então se eu passar aqui, por exemplo, e-mail.value.indexOf, então se eu passar um arroba aqui, tá? Deixa eu ver, ó, ele me retornou a posição do meu arroba. Então se eu passar o mesmo código com um ponto, ele me passa a posição do ponto. Então se eu fizer o meu ponto menos o meu arroba, a gente tem um resultado de 1. Então, sempre que eu tiver o meu ponto menos o meu arroba com resultado de 1, quer dizer que o ponto está logo em seguida do meu arroba. Então, isso não é um e-mail. Eu quero bloquear isso também. Tá? Então, foi basicamente isso que eu fiz aqui. Eu peguei o resultado do meu ponto menos o meu arroba. Se isso for igual a 1, eu quero que ele dê erro também. Então, vou salvar esse arquivo.
vou, né, atualizar a página aqui e vamos tentar. Deu erro, tá? Vou atualizar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ASDSD arroba, ele vai continuar dando erro. Se eu colocar aqui ponto, ele vai continuar dando erro. Se eu colocar aqui ASDSD arroba ponto, ele vai continuar dando erro. Porém, se eu digitar aqui, por exemplo, um e-mail, gmail.com, tá? Ele não deveria dar erro pra gente. Beleza? Se eu colocar só arroba ponto, ele vai dar erro também. Então, a validação do nosso e-mail praticamente já está passando. Tá? Agora eu quero construir aqui a lógica para validar o número de telefone. Tá? O número de telefone ele é um pouco mais simples de ser validado, porque eu preciso simplesmente verificar se aquela string que está sendo retornada no nosso input, ela tem apenas números. E aí eu quero ver se a quantidade dos números inseridos é igual a 11. Por que igual a 11? Porque a gente tem o DDD, tá? Que são 2 números, e a gente tem um número de telefone que são 9 números. Tá? Então, somando dá 11 caracteres, então preciso ver se o tamanho da minha string tem 11 caracteres. Como é que eu posso fazer isso? Então, vou aplicar a lógica e aí volto para explicar para vocês, tá bom? Beleza. Eu estava só verificando aqui porque essa função ela sempre confunde. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, mas é uma função um pouco confusa. Vê só, é uma função chamada is nor a number. Tá? Então essa função ela vai verificar se aquele número é não um número. Então é uma lógica bem... Quem estudou lógica da programação na faculdade sabe. Então eu estou afirmando uma negação. Olha que negócio engraçado. Então eu estou dizendo, por exemplo, que se eu pegar, por exemplo, essa função, vou dar um zoom aqui, ó. Então se eu pegar essa função aqui, ó, is not a number, e chamar o meu e-mail.value. Tá? Então ele está querendo saber se o que está escrito aqui é não um número. Então, se eu der um enter aqui, você vai ver que isso aqui vai dar falso. Então, é falso. É falso que esse cara aqui, ele é um não número. Ou seja, então é um número. Ele é uma inversão, é um negócio um pouco confuso. Dá uma confusão na gente. E qual foi o código que eu implementei aqui? Tá? Eu coloquei aqui uma exclamação na frente dessa função, dessa verificação, porque aí eu consigo aparentemente ter uma lógica mais fácil de ser entendida. Então, se eu colocar is not a number aqui, e aí chamar o meu e-mail.value, tá? Então, esse resultado aqui vai trazer um true pra gente. Então, eu estou dizendo, quando for verdadeiro, é porque eu tenho um número. Eu tenho uma string que é apenas número. E aí, o que foi que eu fiz aqui? Eu estou verificando se essa string tem apenas números, contém apenas números. E ao mesmo tempo, eu estou verificando aqui se o valor dela tem 11 caracteres. Então percebe que aqui ele tem 11 caracteres e ele não deu erro. Se eu colocar um caractere a mais, ele vai dar erro. Ou se eu colocar caractere a menos, ele também vai dar erro. Porém, percebe aqui uma coisa. A gente tem que prestar atenção nessa validação, tá? Então aqui ele está funcionando perfeitamente. E aí eu fiz de uma forma inversa, tá? Essa daqui eu estava adicionando os erros, tá? Então aqui eu fiz o contrário. Como ele já vai dar erro aqui por causa do meu número, tá? Como eu não estou validando aqui arroba, ponto, nem nada, ele já automaticamente ao inserir o meu número, ele vai dar erro aqui. Então a validação que eu estou fazendo agora é de forma inversa. Então se eu tiver um número, após ter dado o erro do arroba, não tem problema, eu quero validar se aqui é um número de telefone também. Aí eu vou remover aquela classe de erro do meu elemento HTML. Então foi basicamente isso que eu fiz aqui. Tá? Então a gente já tem a validação aqui dos campos vazios,
a gente já tem a validação do e-mail e a gente já tem a validação aqui também do número do nosso telefone. Agora eu só preciso fazer uma validação aqui na senha da seguinte forma. Se do meu password.value.length, tá? Ou seja, se o tamanho da string que foi inserida lá, ela for menor ou igual a 5, então eu quero que isso seja erro, porque eu quero senhas maiores que 6 caracteres. Então eu vou dizer aqui, ó, password.classlist.add, e aí eu vou inserir aqui o nosso error input, beleza? Vou salvar isso aqui. Então se eu digitar aqui 1, 2, 3, se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, também vai continuar dando erro, 1, 2, 3, 4, 5, continuar dando erro. Porém, se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vai dar erro mais. Maravilha. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer aqui para finalizar a nossa validação, nada mais é que ver quando está acontecendo aqui a validação correta. Então, por exemplo, se eu clico aqui, ó, tá? Então, eu quero, na verdade, remover essa classe quando a validação estiver ok. Então, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, se a validação tiver ok, tiver arroba, tiver ponto e não tiver acontecendo isso aqui, eu vou dar um else aqui, ó. Então eu vou dizer, opa, eu acabei de botar um template string aqui, eu vou dar um else e dizer aqui, ó, remova essa classe, remove, tá? Por exemplo, aqui eu quero remover também, tá? Se ele não tiver vazio. Então eu vou adicionar um else aqui e vou removendo. Ó, isso aqui é do e-mail. Aqui eu vou adicionar um else, tá? Else para senha. Eu preciso mudar aqui, beleza? Um else para senha. Aqui eu já tenho um else. Aqui eu tenho um else também, ó, que eu quero, esse else aqui vai ser o contrário, que na verdade aqui eu quero adicionar, porque é um erro, tá? E aqui também, que eu estou adicionando, então, else, eu vou remover, remove, tá? Então, se ele tiver mais do que 5 caracteres, eu vou remover, então isso vai dar a impressão de que está sendo validado. Então, por exemplo, eu vou dar um enter, deu erro, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o número de telefone, e der um enter, ele vai remover aqui, então validou, passou. A senha, se eu continuar colocando uma senha menor do que 5 caracteres, ela vai dar erro. Mas a partir do momento que eu colocar uma senha de 6 caracteres, a validação vai passar. Tanto que se eu voltar aqui, ele vai dar erro novamente. E se eu colocar o meu arroba ponto aqui, ó, ele agora não validou. A gente precisa ver o que aconteceu. Ó, o nosso e-mail, tá? Eu tô removendo aqui o e-mail. E ele não validou. Peraí, deixa eu tentar de novo. Mas não validou. Ó, ele continuou dando erro. Vamos ver o que aconteceu. O erro está acontecendo por causa desse cara aqui, eu tenho certeza. Deixa eu tirar aqui. Tá? Então vamos ver. Arroba, ponto. Beleza, validou. O que estava dando conflito era ele aqui. Só que vamos ver. Se eu adicionar um número de telefone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Beleza. Ele vai dar erro. Se eu der um a menos, mas se eu colocar mais um, ele já remove. Então ele está funcionando. A gente não precisa desse else aqui. Ele deu conflito com o de cima. Então está funcionando tudo perfeitamente. As validações que a gente fez aqui no nosso front-end são validações bem simples de ser feita. Esse é um vídeo bem mais tranquilo, sem muito corte. Um vídeo realmente mais, né? Bora ver como é que se faz uma coisa acontecer, tá? Na realidade. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso me ajuda bastante. Faz o teu, dá uma modificada, baixa esse clone lá do GitHub, tenta fazer sua validação, faz um formulário de cadastro. É assim que a gente vai desenvolvendo e aprendendo cada vez mais as tecnologias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então eu vou tentar colocar esse código aqui lá no GitHub, eu vou subir um commit lá no GitHub.
ou sei lá, uma nova branch. Eu vou dar uma olhada no que eu vou fazer, e aí o que eu fizer eu vou deixar nos comentários para vocês terem noção, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!